Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Sao Paulo, Brasil. El día de hoy estamos con un buen amigo, el arquitecto Anderson Freitas. Arquitecto, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muchísimas gracias, muy bien. Platícanos por favor, ¿en dónde nos encontramos, arquitecto? Estamos em um bairro chamado Vila Beatriz, em São Paulo, que está na região da zona oeste de São Paulo, cerca do centro da cidade. Interesante. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Vamos conhecer a casa que hicimos, eu e minha mulher, há cerca de 20 anos atrás. 20 años ya. 18 anos, precisamente. Cuéntanos un poco la historia, ¿cómo llegaron a este terreno? Sim, quando pensamos em comprar um lugar para morar, viver, estávamos procurando apartamentos e algo mais próximo da região central, quando decidimos fazer a própria casa. Podemos tentar fazer a própria casa, sim, e começamos a buscar um terreno que fosse factível com o presupuesto que tínhamos naquela época. E creio que este foi um achado, uma sorte que encontramos, um terreno urbano, pequeno, mas que era possível fazer uma casa que abrigasse nossa família, que aún não teníamos filhos e nada, mas pensávamos em ter. Minha mulher também é arquiteta. Ella también es arquitecta. Sí. ¿Y trabajan juntos? Trabajamos juntos. Son socios. Sí, trabajamos e pensávamos nessa questão de ter uma família e tal. E creio que chegamos à conclusão que este lugar poderia abrigar nossa casa, independentemente do tamanho, porque não é um terreno muito grande. E não comportava também uma casa muito grande, mas era uma casa que teníamos certeza que seria suficiente para vivirmos como vivimos hasta hoje. ¡Qué belleza! ¿Qué dimensiones tiene el terreno? É um lote que tem 12 de comprimento, de largo se diz, Ajá. por 6 de frente. 6 de frente y por fondo 24. Desculpa, 24. 24, ¿verdad? 24, sí, es que cuando tienes el recuo de frente al fondo, Ajá. que hace con que la construcción tenga 12 metros. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo trabajaron el proyecto? ¿Lo hicieron juntos? ¿Se sentaron? Platícame un poco de esa parte. Creo que sempre pensando, isto é uma beleza de projetar, pensando como poderia ser a vida à medida que envelhecemos. Qué bonito. O sea, la idea es envejecer aquí. Sí, como diz a canção de John Lennon, né? When I 64. Ah, sí, sí, sí. Teníamos 20, 30 anos e ella 20, 26, 20, 25, Muy 26. jóvenes. Sí, e eu 33, 34 anos. Quando começamos a pensar este projeto para viver o tempo que decidimos passarmos juntos, enfim. Qué bonito. E é uma situação que era interessante porque havia acabado de mudar a legislação a respeito de recuos, essa coisa. Isso fazia uma grande diferença, porque por ser um terreno estreito, Ajá. relativamente estreito, antes era necessário que deixasse também um recuo para uma das laterais. E isto havia acabado de cambiar. Isto fazia com que situações como essa, de lotes como esse, passassem a ser mais interessante, porque é muito distinto a ser uma casa com 4 metros de largura ou 6. 6 metros é uma casa muito boa para... Sí, sí, ya es un gran terreno. Sim, que pode ser um espaço mais generoso, né, sobre esse aspecto. E com isso, hicimos a casa que ocupa de lado a lado e que se limita aos limites
de la legislación por cuenta del recuo. Este é bueno, porque agora, por exemplo, estão fazendo uma recuperação porque há deck nesse lugar que está com esse aspecto de obra, porque estamos fazendo nesse momento, 18 anos depois. Están haciendo el primer mantenimiento. Vamos começar a 18 años. pintar a casa, pintar os caixilhos. Isto não havia sido hecho ainda, aún. ¿Qué tipo de madera utilizan en la casa? Esta é uma madeira que se chama Angelim Pedra. Ok. Ela é uma espécie brasileira, se não estou enganado, que é muito interessante porque ela tem essas manchas, uns nós de oleosidade que dão essa característica dão uma cor mais caramelo, Sí, é muito linda. E hicimos toda a casa com essa madeira. es lo que noto. Sim. Tiene una influencia moderna, ¿verdad? En el uso de la geometría, de la proporción de la puerta, el vidrio fijo arriba. Creio que sim, é uma influência que sempre que está na nossa base de nossa formação, diria, de arquitetos brasileiros, principalmente da região de São Paulo e Rio, que tem essa tem essa influência que é muito forte. Mas creio que a intenção desse projeto era aproveitar o melhor possível de los espaços de convivência, de los espaços coletivos. E isto vamos poder mostrar depois. Vamos a conocerla. Que a ideia era fazer as câmaras no limite do tamanho para se dormir, para abrigar as coisas e ter a função de um dormitório, para que o resto da residência, da casa, pudesse ser um espaço aberto, compartido pela vivência, para receber os amigos, que gostamos muito de ser Qué bonito. e gostamos de cozinhar, de receber, enfim, aproveitar a vida. Hacer una casa abierta, ¿verdad? Sim. Con recámaras más compactas. Y Y prepárense, jóvenes, vean esta belleza. E creio que isto é uma situação que é um privilégio de estar num país como o Brasil, justamente de poder compartilhar ambientes internos com ambientes externos. Né? Não temos essa diferença de temperatura. Claro, São Paulo hace frio, mas não é uma coisa insustentável. Então, mas aproveitar esta condição de ambiência de um país tropical que nos faz por desenhar casas como que se relacionam muito com ambientes externos. Este ambiente que aquí generaron es súper rico, ¿no? La forma en la que generaron un plano abierto, continuo, pero ¿por qué baja la casa? Cuéntanos un poco, el Sí, terreno. O terreno caía um pouco para trás, cerca de 3,5 metros, mais ou menos, ao limite do lote, só senão isso caía um pouco para trás, e por conta desta declividade, hicimos que a casa pudesse se organizar em médios níveis, ¿Dónde? Ajá. Com isto não poderíamos ter os ambientes distribuídos neste jogo de níveis que você aproveita uma metade de uma escalera e já chega no ambiente, não necessita ter um patamar de escada e creio também que isso faz uma outra coisa muito interessante no ambiente, que puedes compartilhar as vistas de todos os ambientes, estando em la cocina ou no estar, se pode ver ter uma relação não só visual, mas de vivência com todos os ambientes. É como se toda a casa fizesse parte do mesmo ambiente. Exacto. Es un ambiente continuo, pero Exato. topográfico, ¿no? Cómo se va adaptando y eso también te da un poquito de intimidad, ¿verdad? Sim. Porque sim. aquí ya bajas y me encanta cómo la cocina te abraza y Sim, ya... e há uma coisa de cerrar as partes que não necessitam ser expostas, mas e há uma coisa importante, porque esta divisão de louças que vão fazendo esses ambientes também permitiram, e esses ambientes que são as câmeras e são com tamanhos
precisamente dimensionados para que não se necessite espaços muito amplos, permitiu que este ambiente, este vazio que é o regulador dessa atmosfera de compartimento de toda a casa, pudesse existir. É como se tivéssemos aberto mano, não sei se diz dessa maneira, mas de ter mais áreas construídas. Sí. Nós decidimos pelo vazio, Ujú. justamente porque o vazio ele permite esta relação, e mais, como na casa não há iluminação lateral, solamente na frente e no fundo, Ajá. hace com que uma luz possa vir por este vazio, que é a luz que vem, na verdade, de um último terraço da casa. Es cierto, ¿eh? No, y es que es un gran lucernario. O sea, esa es una ventana completa de piso a techo Sim. que te llena de luz todo este espacio, porque el terreno es largo, ¿verdad? Sí, Necesitabas iluminarlo en el centro. Exatamente, Ujú. exatamente. É quase um pátio, Exactamente, es que es un patio. solo que coberto. ¿Y en algún momento lo pensaste cerrar o siempre lo tuvieron claro que tenía que ser interior? Boa pergunta. Sim, tive momentos que dibujávamos com jardim, a casa um pouco mais esparsa, mas aí creio que não, hacemos ela mais porque se hicimos um lugar fora, aberto, teríamos que ter caixilhos intermediários. E chegamos à conclusão que era melhor que se fosse livre de qualquer ferramenta. Ok, Y por esto hacía más sentido estar dentro de la casa. dentro de la casa. Sí. Platícanos un Por poco. cuenta de la escala. Sí, claro. Cuéntanos un poco de los materiales, del sistema constructivo. Sí. Es una casa que es construida con un sistema convencional de una estructura de hormigón armado, Ujú. con ferramentas, con dedos de alvenaria, de cerâmica, Eso era. e com sistema de louças, que são essas peças de hormigão armado, que são peças pré-fabricadas, que funcionam como já hormas prontas, que recebem depois a concretagem de hormigão líquido, e está lista, né? Você pode ver que hicimos esse sistema sem a necessidade de ser vigas, porque este vano de 6 metros permite que se possa armar com acero e conseguir vencer este vano, e fazer esse vano sem a necessidade de vigas que poderiam mudar muito o desenho, este delicado desenho de louça aqui, que você pode ver acá. Que le da mucho carácter, ¿verdad? Sí, Le da sí. mucha fuerza al espacio este sistema de vigas de hormigón. Sí, sí. Y la madera también, ¿verdad? La mezcla que usaron de pisos de madera con los pisos de cemento Y se siente muy cálida. me gusta mucho esa color de esta madera, acho que es uma color caliente, muy, muy interesante, né? Uma temperatura visual muy, muy interesante. Ujú. Qué bonita la cocina. La cocina también, Sí. me imagino que fue todo un reto, ¿verdad? Al no tener un muro. Sí, y no se esconde nada. Ajá. Todo é compartido, a vida, quem está haciendo a comida, quem está comendo, porque normalmente estamos acá com amigos, Há uma outra coisa muito interessante, quando estávamos finalizando o projeto, temos um querido amigo arquiteto, um professor, um maestro, o Barossi, que tem uma obra também, é um grande professor de La FAO. Eu estava conversando com ele e ele me perguntou, mas e os banheiros? Como é que está resolvendo os banheiros? Como está resolvendo a casa de banho? Estou solamente 2 para a casa toda. E não quero saber, porque em Brasília há o costume de fazer lavabos, que são banheiros só para a sala de estar, esse tipo de coisa. Claro. Não vamos fazer isso porque não faz sentido, é o máximo, E ele me disse uma coisa muito chistosa, que é verdade. Mas é claro, quem você conhece que não pode entrar em seu banheiro? Por que tem que ter um banheiro só para visita? Não faz sentido. Esta é uma loucura. Claro. Então, essa casa tem esta concepção, esta maneira de viver, né? Como dissemos,
Las câmaras são espaços justos para dormir, para abrigar as coisas que possuem todos nosotros, mas também uma casa que não permite ter acumulação, porque é uma casa que não se pode ter coisas que não vai utilizar. Então, isto hace com que tenhamos um comportamento também muito racional, muito comprometido com essas coisas, de não consumir demais, que não há onde poner as coisas. Sí, sí, sí. Un poco filosofía oriental también, ¿no? Japonesa. Sim, havia dito isto, são câmaras, são uma forma de viver japonesa. Você tem uma câmara para dormir, não chega a ser um tatame, mas é uma câmara para dormir. Sí. O espaço todo depois é compartido por todos. Las personas están en el área común, ¿verdad? Sí. La recámara solo es para dormir. Sí, sí. Pero me gusta que al final toda la casa trabaja. Por ejemplo, la chimenea, Sí. la campana, o sea, sí. Esto, sí, la chimenea acaba siendo parte de... Sí. Cuando liga la chimenea, la casa toda participa de este calor, de esta situación Es el centro de la casa también, Sí. la chimenea. Sí, por esto está ahí. Inclusive la tubulación que hace la exhaustión está de una manera que el calor continúa a propagar por toda la ambiente. Okay. Eso hace la diferencia. Sí se encienden mucho las chimeneas acá en Sao Paulo. Sí, São Paulo hace frío en la época de invierno, ¿sí? Ujú. São Paulo é uma coisa maluca de falar de temperatura, porque hace frio no mesmo dia, mas pode ser calor também. Puede llover, puede... É uma loucura. Mas é uma cidade que hace frio e os estrangeiros que vêm acá reclamam, dizem que não, mas é uma cidade que não está preparada para ter frio, porque não nos preparamos mesmo, não há esse hábito. Interesante este espacio. Há uma eterna ilusão que vivimos num país tropical. E São Paulo tem essa situação que hace frio também. Pero si hace frío, ¿verdad? Claro, sí lo estoy sintiendo. Y ahorita ya se está acabando el invierno, ¿verdad? Sí, estamos Pero todavía es un poco fresco. Sim, mas temos veranicos que de repente em meio do inverno começa a ser calor insuportável que não sabe de onde vem. E é isto. Estamos acostumados a viver nesta... Entiendo. Me encantó este gesto que hicieron acá, ¿verdad? El jalar la losa y volverla mueble. Sí. Es muy elegante y aprovechan muy bien todo el espacio. Y de repente simplemente un mueble, no solamente un gabinete. Sí, un gabinete para las copas, para los vasos, está listo. Hasta ahorita que me lo comentaste, no me había dado cuenta que no había medio baño. O sea, no lo había visto. No hay, porque decidimos no hacer, no hace sentido. Ujú. Una casa de ese tamaño, tener 3 baños. Sí, sí, sí. Además que es mucho gasto de agua. Essa coisa de ter banhos por câmara é um costume muito recente também, que tem a ver com o mercado de venda, porque tem mais possibilidade de vender melhor se queres, né, hacer isso. Mas não faz sentido. Ujú. É um custo a mais. Es un exceso, ¿verdad? Se pegar as horas que utiliza esse lugar a mais que se queda como um parasita, porque não Porque no se usa usa, muito pouco. ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Prefiro ter uma cocina aberta do Sí, que porque tener la cocina comedor es muy amplia. Sí, Claro. Sí, porque si no hubieses tenido por ahí un bloque, ¿no? En algún lugar exato. del acceso Exato. y pierdes esta claridad. O sea, prácticamente no hay muros en la No. planta baja Não. más que este. ¿Y cómo funciona estructuralmente la casa? Não, está toda a estrutura primária, vamos dizer, de hormigão convencional, aí sim- está nas laterais. ¿Son zonas Os sísmicas? pilares, Porque siempre nos hablan los ingenieros que se necesitan muros en porque el otro nós somos sentido. um país sísmico. Esta é uma grande vantagem. Então, Ok. podemos ter estruturas mais levianas. Isto, por exemplo, estava falando de um projeto que hicimos, que é o Estúdio Madalena, que depois iremos mostrar, que é uma estrutura metálica muito leviana, porque usou esses elementos que são pré-fabricados, são levianos, e porque também não tem os sismos, né? Isso é uma coisa que sempre quando
colegas que vêm de Chile ou de México que foram visitar estas obras diziam, é incrível porque você está tirando proveito e justamente porque também no Brasil não tem sismos e isso faz a diferença, porque isso seria impossível em Chile, por exemplo, me recuerdo de um amigo arquiteto de Chile falar a respeito disso. Seria impossível, teria que ter muito mais acero, estrutura más dimensionada. Sí, muros en el otro sentido. O sea, aquí prácticamente no, ya lo vi, solamente es este muro. Sí, que não toca em la Y lona. además que no toca, es cierto. Apenas um anteparo para refrigerador, nada más. Claro, o sea, en un movimiento horizontal, Sí, la casa no tiene apoyos. sí. Y aquí el terreno... Passa o mesmo Ajá. com este cerramento aqui do fundo de uma das câmaras, que é uma parte para abrigar armário de roupas, mas também não toca a parte de cima, porque a ideia de la luz sempre estar entrando por algum lugar na parte alta da casa. Luz é uma coisa, para nós era uma coisa muito importante. Muy importante. Não é um problema. Há gente que não gosta, prefere Que no le gusta la luz. que não gosta, prefere a câmera muito escuras, e nós não. Estamos acostumados a ter a presença da luz sempre. E é bueno, porque não é uma economia de energia também, né? Não Claro. há necessidade de estar com luzes acesas o tempo todo. Totalmente de acuerdo. Pero sí, hay personas que les gusta un poquito más la penumbra. Sim. Me gusta cómo respetaste todo este eje, ¿verdad? Y se jala hasta atrás y se vuelve Este é um eje funcional. arezado. Estamos Lavado. acá também refazendo a parte de cerramento que utilizamos como uma espécie de lavanderia. Acá uma continuidade da cozinha, que pode ser um assado, uma pizza, que hacemos muitas pizzas aqui, gostamos de fazer uma cultura do quem Excelente. vive em São Paulo de fazer pizzas. Hay muchos italianos. Sim, sí. e adoramos fazer pizzas. Então é uma festa. Sempre quando hace, invita os amigos. E sempre quando hago na casa, penso um projeto numa casa, muitas vezes os clientes não me pedem, então eu acabo oferecendo isso. Eu quero um forno de pizza. Sim, não havia pensado. Son muy útiles. São muito úteis. Oh, sabrosísimo. Me encanta cómo jalas también la madera, ¿verdad? Sí. O sea, se respeta como si fuera el mismo. Sim, há um rigor nessa geometria aqui. Sí, esa continuidad. Que Porque no marca. bajas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo resuelves el agua? El agua no, para que no entre. Não, há uma parte técnica aqui abaixo, porque o terreno cai demais, originalmente ele cai mais que isto. Então, isso é uma parte que é uma infraestrutura, que tem tratamento de esgoto, aquecimento de água, está todo abaixo aqui, e isto é permeável e há uma captação lá abaixo. E esta terra que sacamos de cá, compensamos aquele fundo que Ok. também é permeável por isso. Excelente. Qué bonito el ambiente. Y las casas se comunican a través de un patio, algún jardín Sim, en la parte de atrás, ¿verdad? sim, sim. O sea, no estás pegado a otras casas. Hay un área común. Sim, aí é muito interessante esse lugar, esse sítio. ¿Cómo se va articulando el espacio? Ay, qué bonito. Vamos esto. para cima? Para cima? Ujú. ¿Qué altura tenemos a los techos? Este vacío, na parte mais ampla, tem 7 metros, se não 7 me engano. metros. Isso. Depois acá, 12,70, em média 12,70 de 270 aproximadamente. sim, aproximadamente. Excelente. Y los medios niveles estuvieron increíbles. Fíjense los anchos de las escaleras. E é uma escaleira que tem uma pisada, decimos, que é muito confortável, porque a altura do degrau é muito baixo Es bajo. e é mais amplo a pisada. Sí, ¿cuánto subirá? Menos de 13. 13, sí, claro. 13 centímetros y pisadas de Sí. 35. Sim, isso. Que é uma escaleira muito interessante para percursos pequenos. Porque, claro, se tem que subir muito, é melhor uma outra relação, porque vai cansar mais. Claro. Mas para pequenas distâncias, Ujú. é
increíble, porque ela é perfeita, não se cansa e é confortável para todas as idades, incluso. Y es que te resuelve muy bien el proyecto. ¿Qué dimensión tiene de ancho este patio Assim, central? 3 metros. 3 metros. Sim, ¿Se siente más amplio? sim, 3 metros. Por la luz, jóvenes. Ven qué bonito este juego. Ah, acá tem 2 quartos e este banho que é mínimo. Fíjense, me platicabas que originalmente era una recámara, ¿verdad? Sim, aqui era um espaço aberto também. Ah, se pode mesclar depois com imagens originais Ah, estaría increíble. que te viu e vai comparando, porque isto é. Por que isto? Minha hija nasceu e temos que resolver este. Necesitaba una recámara. Havia já isto uma ideia. Se em algum momento tivesse Ujú. mais de um filho, porque quando mudamos para cá, meu filho estava nascendo. Minha mulher estava grávida. Ah, sí. Prenha. Sim, embaraçada. Qué bonito. Pero la recámara la resuelves muy bien, ¿verdad? O sea, al final, fíjense, Sí. la cama pegada a la pared, ¿verdad? Esa siempre es la clave. Sim. La cama pegada a la pared, la haces litera y Sí. resuelves perfectamente Sí. escritorios. Porque, então, se tem um espaço que é muito limitado, tem que pensar em móveis a respeito de Ah, móveis a respeito desta situação, não? claro. O sea, ¿esta recámara cuánto medirá? Ah, tiene 3 por 2,5. 3 por 2,5. Sim. Y qué bonita la luz como entra a través de... Le Sí. podríamos llamar celosía, ¿o cómo le Sí. llamaríamos? Sim, se quer, posso abrir. Celosiana, ou veneziana, né? Como se diz. Y un postigo. Maravilloso. Es como cuelgan las medallas. Uau. Y toda la vegetación, ¿verdad? Qué importante es. Ustedes construyeron la casa. Sim. Vimos a casa. Esta foi a primeira obra que hicimos juntos, eu e minha mulher. Primeiro projeto que construímos, porque teníamos uma oficina, mas temos hecho projetos já, mas projetos públicos, mas para na condição de como um cliente privado de uma casa, esta foi a primeira. E por conta deste projeto, outros projetos depois começaram Empezaron a llegar. a chegar. Isso. Excelente. Pues es que fue su ópera prima y además ganaron varios premios, me comentaste, Ganhou, ¿verdad? sim. ¿Y cuál fue el costo aproximado por metro cuadrado? Na época, é que uma casa de um presupuesto muito baixo, hoje seria em torno a R$ 5.000 um metro quadrado, dá mil dólares, um pouco menos de $1.000 metro quadrado Poco hoje menos de $1,000. Sí, Está excelente. para construir. Pareciera que es abierta la habitación, ¿verdad? Sim, ¿Cómo se resuelve cada una? Importante este mueble, ¿verdad? Sí. Aquí sí este closet sim, lo necesitaban. exato. Porque daí ele tem o outro que é para ele que utiliza este móvel para guardar suas coisas. Claro. Ali, acá. Su baño compartido, Sim. perfecto. Y este tiene una ventilación por extracción mecánica. Sim, ¿verdad? sim. Que quase não se liga, porque a casa é tão ventilada que não há necessidade. Este banho nunca está umedecido, nunca. ¿Y por dónde respira? ¿Abres ventanas en la parte de arriba? Sim, abre a parte de arriba e esta porta também está sempre aberta e por isso a convecção de ar está sempre funcionando bem aqui. Esta porta casi nunca cerramos. La recámara principal. ¿Y cómo la cierras? Ah, sim. Acá. Excelente.
La recámara principal tiene un muy buen tamaño, Sim. queda cómoda. Vestidor y su baño completo. Este gesto de la celosía de madera Sim. también es muy bonito, ¿verdad? Le da... Una luz muito filtrada, Ujú. me encanta também. Y este gran ventanal era importantísimo. Sim. Sí, este espacio es una maravilla. Y sí abren mucho esas ventanas de arriba. Sim, abrimos sempre. Agora estamos neste final de inverno, estamos acabando deixando mais cerrados, mas normalmente se quedam abertos, aí há uma circulação de ar muito mais intensa, que Qué, bo- mantém a casa numa temperatura muito agradável. qué bonito corriste este librero. Enmarca muy bien, ¿verdad? Como una viga, Uhum. como si estuviera oculta. Uhum. Como te dije, estamos neste momento fazendo esses reparos e por isso está a vida como ela é. Como es, la casa está Como é. viva. Sim. ¿Y en cuánto tiempo la construyeron? ¿Cuánto tiempo tomó? Bueno, Un año. bueno. Bastante rápido. Sim, creio que pouco menos, 11 meses precisamente. Um ano estávamos. ¿Y cómo trabajan normalmente ustedes? Ahorita actualmente hacen proyectos, construcción. ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es su sistema? Temos uma oficina de projetos, a PA Casa Arquitetos, mas dependendo da situação, quando é um cliente privado que quer uma casa, ou por exemplo, uma fábrica de uma estilista que nos contratou recentemente para ser su projeto. Estas situações de escala, mas vamos dizer que podemos controlar deste mercado privado, normalmente hacemos o projeto, mas oferecemos também de fazer a administração da obra. E isto começou a se tornar uma prática muito comum em nosso trabalho, e isso com que pudéssemos também fazer experimentações construtivas que foram determinando projetos em elementos pré-fabricados, justamente porque estávamos controlando a obra. E isso foi para nós havia sido uma coisa muito muito rica para nossa concepção projetual. E também de controle melhor de obra, de pressuposto e tudo isso que está, vamos dizer, vinculado a essa questão da construção. Em relação a isto, estou falando, portanto, em obras que são privadas e nessa escala que são mais possíveis de se controlar. Para obras públicas, não. Obras públicas, generalmente, há um sistema licitatório para a contratação de uma obra, que são empresas maiores, e essas nem temos interesse de participar, porque nem podemos fazer, não poderíamos fazer. Mas creio que este pé que colocamos na obra também tem nos dado um retorno muito, muito precioso para as questões projetuais, para pensarmos as concepções e para evoluir com a ideia de construção, né? Sempre pensando na possibilidade de fazer obras mais econômicas, mais fáceis de se construir, ambientalmente mais responsáveis. Creio que estas questões são fundamentais hoje para se ter em mente quando
pensas um projeto, seja de que escala ele seja, não importa. Es lo fundamental. Arquitecto, muchas felicidades. De verdad que es una obra prima maestra. Muchísimas gracias por compartirla. ¿Cómo los Para poder contribuir con este no sabes la gente, conteúdo? no sabes lo que nos vas a apoyar, lo que vas a ayudar a las personas a conocer lo que se puede hacer, ¿verdad? Porque siento que a veces las personas no aprecian todavía lo que puedes hacer con un arquitecto, ¿verdad? Con un buen diseño. Sí. ¿Tú crees que la buena arquitectura es más cara que una arquitectura normal? No. Eu penso distintamente, oposto deste argumento. A arquitetura não tem que ser cara, a arquitetura tem que ser acessível. Creio que este é o desafio de los arquitectos, né? Porque estávamos falando a respeito disso. A arquitetura é uma profissão que tem uma responsabilidade social. Esse conhecimento que nós adquirimos é fundamental para a consolidação da sociedade, para o fortalecimento da democracia, da ideia que temos em igualdade de acesso a coisas, de cidades melhores, mais humanas e, portanto, neste momento que estamos vivendo em Brasil e em boa parte do mundo, esse fortalecimento que havia dito a respeito da democracia. E penso que a arquitetura é isto, e isto não está diretamente relacionado a ser mais caro ou menos caro. Temos capacidade de pensar soluções que sejam mais acessíveis, porque o objetivo final é fazer a vida das pessoas melhores. Exacto. Se uma cidade é reconhecida também, se uma sociedade é reconhecida pela arquitetura que ela tem, que ela hace, que é o caráter que ela representa, estamos falando de um conhecimento que é perene, que não pode ser feito de uma maneira superficial, justamente porque estará contribuindo para a formação das pessoas no futuro. E se há um entendimento dessa questão da arquitetura entre as pessoas, a gente, há um lugar muito importante desse tema na sociedade. É isso que penso a respeito. Estoy completamente de acuerdo. Maestro, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Temos uma página da Minha Casa Arquitetos. Sí. Que está em Instagram e também no sítio. Sitio web. E tenho também minha página, que acho que creio que é Anderson FF, mas o que importa é que está na página de Excelente nuestra oficina. para compartirla. Sí. ¿Y hasta dónde pueden construir? Porque proyectos pueden hacer en cualquier parte de Brasil y del mundo, pero obras, si los quieren contratar de alguna otra ciudad, ¿pueden construir ustedes? Sí, tenemos esta construtora que hacemos as coisas, como dije, de escalas que são apreensíveis, que são... ela começou com nossa oficina. Com o tempo, nossos colegas começaram a nos pedir para fazer também outras obras para eles. Okay. E isso com que repensássemos que poderíamos ter uma empresa que atenderia todos os outros colegas, enfim, se expandiria, portanto, as suas ações para além da nossa oficina. E com isso cambiamos um nome que não tem a ver com a PHS, tem um pouco da genealogia do nome, que chamamos de Aimberê, que também a Aimberê Construções, que também tem uma página em Instagram, Ok. que pode ser vista. Para compartirlo Lá también. tem obra em nossa oficina, mas aí também de outros colegas que Excelente. pensam o mesmo da arquitetura. Eso hay que hacer, hay que construir para todos. Maestro, muchísimas gracias, un honor estar aquí con ustedes. Eu que agradeço muito esta invitação. Foi um grande prazer poder ser parte deste conteúdo. Obrigado, muito obrigado. Nos veremos próximamente, jóvenes.
Cota Paredes, adelante. Desde Sao Paulo. Por último, maestro, ¿das clases en universidades? Sí, hoy soy profesor de una escuela de arquitetura, uma faculdade, que se chama Escola da Cidade, que está ubicada na região central de São Paulo e já é uma instituição muito reconhecida, com cerca de 25 anos de existência. Enfim, muy interesante, que vale conocer. Recomiendo también. Excelente, sí, es una de las escuelas más importantes, no solo de Brasil, sino yo creo que de, Sí, está muy con de América, ¿verdad? Sí, está muy reconocida hoy. Y faço parte, la verdad, del cuerpo directivo. Soy hoy, além de dar clases, diretor de una área de conselho socioambiental también. Es un consejo que cuida de las prácticas de inclusão social e discussões ligadas ao meio ambiente. Excelente. Pues hay que acercarnos más a la Escuela de Arquitectura. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a dejar también las redes de la escuela para que podamos acercarnos a ella. Hay también una página en Instagram que se llama Escola da Cidade. Escuela de Ciudad. Exactamente. No me recuerdo ahora precisamente, mas después podemos... Se las vamos a compartir para que la puedan ver. Muchísimas gracias. Muito obrigado, maestro. Yo que agradeço.